Fala pessoal, belezinha? Pessoal, vamos para a nossa segunda parte dos nossos estudos de ótica fisiológica, de ótica da visão. Nessa segunda parte eu quero falar com vocês a respeito das anomalias de visão. Então nós vamos tratar 5 anomalias de visão, que é a miopia, a hipermetropia, o astigmatismo, a presbiopia e o estrabismo. Belezinha? Então vamos lá. Pessoal, a nossa primeira anomalia de visão que nós vamos estudar é a famosa miopia, né? O que é a miopia? A miopia está relacionada com a incapacidade de ver nitidamente objetos afastados. Ou seja, a pessoa que tem miopia, ela não enxerga de longe. Ela não enxerga objetos que estão a uma grande distância dessa pessoa. Beleza? Por que acontece a miopia? Normalmente essa miopia ela é provocada pelo alongamento do globo ocular. Então aqui eu tenho uma figura que mostra justamente isso. Então eu tenho aqui um olho normal, um globo ocular normal, e a luz que está chegando nesse olho ela é formada exatamente em cima da retina. Quando essa pessoa tem miopia, o que acontece com esse globo ocular? Esse globo ocular ele é alongado. Então o que acontece? A imagem ela é formada antes da retina. Então o que acontece? Então em virtude disso, a imagem ela é formada antes da retina e o nosso ponto remoto, que a gente viu no final da videoaula anterior, passa a estar situado a uma distância o quê? A uma distância finita em relação ao olho. Lembrando que uma pessoa que tem um olho normal, que tem a visão normal, esse ponto remoto ele está no infinito. Então essa pessoa consegue enxergar nitidamente objetos que estão a uma grande distância dessa pessoa. Como essa pessoa que tem miopia tem um alongamento desse globo ocular, então a imagem é formada antes da retina, esse ponto remoto ele deixa de estar no infinito e passa a estar numa distância finita, ou seja, eu consigo enxergar somente objetos que estão próximos da pessoa. Então uma pessoa que tem miopia, o que acontece? Ela vê bem de perto, porque o ponto remoto passou a estar numa distância finita, passou a estar mais próximo dessa pessoa, certo? E não consegue enxergar bem de longe, ela não consegue ver objetos que estão distantes dela. Ah não, Davidson, tem como corrigir? Claro, tem como corrigir por meio de cirurgia, que não é o nosso assunto aqui, mas eu posso fazer a correção da miopia por meio de lentes, certo? Então a correção da miopia ela é feita utilizando um tipo de lente que nós chamamos de lente divergente, que nós já estudamos anteriormente, beleza? Então como que funciona essa correção? A correção ela é feita por meio de lentes divergentes, como eu falei. Então o que você vai fazer? Você vai pegar aqui um olho, né, que está alongado, e vai colocar uma lente divergente na frente desse olho. Quando você coloca, e lembrando, tá? Lembrando que a miopia, o ponto remoto, ele passa a estar o quê? Numa distância finita. Então o que você tem que fazer? Se num olho normal o ponto remoto está no infinito, ou seja, está muito distante, certo? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que trazer então esse ponto remoto para frente, certo? Eu tenho que enxergar esse objeto, eu tenho que aproximar esse ponto remoto do olho. Como que eu faço isso? Faço isso utilizando uma lente divergente. Então, ou seja, aqui tem a luz do objeto que está chegando na retina, essa luz ela vai passar pela lente divergente, então ela vai espalhar. Quando ela espalha, quando ela abre, certo? Ela vai passar pelo cristalino. Então o cristalino, por ser uma lente convergente, ele vai convergir a imagem desse objeto aonde? Exatamente na retina, certo? E quando a gente pega esses raios que foram refratados na lente divergente, você vai perceber que eles não vão se encontrar na frente da lente, eles vão espalhar, mas eles se encontram, desculpa, do outro lado da lente, mas eles se encontram na frente da lente, certo? Esse ponto no qual esses raios de luz se encontram, forma o ponto remoto, ou seja, quando você coloca uma lente divergente na frente de um olho humano,
que possui uma lente convergente, o que você faz? Você aproxima esse ponto remoto, certo? O que antes estava no infinito passa a estar agora a uma distância o quê? Finita, mais próxima do olho, beleza? Então, ou seja, desse objeto impróprio, ou seja, desse objeto que estava no infinito, muito distante do olho, essa lente corretiva ela vai conjugar uma imagem desse objeto no ponto remoto do olho míope, que é mais próximo, certo? Então, com isso, o que vai acontecer? Esse ponto remoto ele passa a ser um ponto remoto virtual, né? A imagem virtual desse objeto, então a imagem vai ser formada nitidamente aonde? Na retina do olho. Matematicamente tem uma relação para isso? Tem. Aí você pode dizer que a distância focal ela é menos a distância do ponto remoto. Por que esse menos? Porque a imagem é virtual. Belezinha? Pessoal, nossa próxima anomalia é a hipermetropia, certo? O que é a hipermetropia? A hipermetropia é a incapacidade de ver nitidamente objetos que estão próximos. Ou seja, uma pessoa que sofre de hipermetropia, ela não enxerga objetos próximos. Tá? Ou seja, ela não consegue ver nitidamente um objeto que esteja muito próximo ao olho. Por que isso acontece? Isso acontece porque o globo ocular de uma pessoa que tem hipermetropia, ele é encurtado. Então, o que acontece? A imagem, então, vai ser formada, o quê? Atrás da retina. Então, eu tenho aqui um olho humano normal, onde a imagem é formada nitidamente na retina. No caso de uma pessoa que tem hipermetropia, ou seja, tem um globo ocular encurtado, a imagem vai ser formada atrás da retina. Não, Deus, beleza. Tem como fazer correção? Tem. A gente pode fazer a correção por meio de cirurgia. Há cirurgias para correção da hipermetropia, mas também você pode fazer a correção utilizando lentes, tá? Mas é importante que vocês entendam o seguinte, que uma pessoa que tem hipermetropia, ela não enxerga objetos próximos. Então, o que acontece com o ponto próximo desse objeto? Se na miopia o ponto remoto vem para mais próximo do olho, no caso da hipermetropia, que é a dificuldade de enxergar objetos próximos, esse ponto próximo, né, que a gente sabe que no olho normal é de 25 centímetros, ele passa a sofrer um afastamento. Então, ou seja, esse ponto próximo sofre um afastamento em relação ao olho. Então a pessoa ela vê bem de longe, mas não vê nitidamente os objetos que estão próximos a ela, tá? Então essa é uma anomalia que dificulta em muito a leitura de um jornal, de um livro, né, da tela do seu computador, de uma maneira geral. Como que eu faço a correção da hipermetropia? A correção, se a correção da miopia, que significa que eu tenho que trazer para próximo o ponto remoto, na hipermetropia, a correção ela é feita com lentes convergentes. Então, ou seja, para a gente fazer a correção da hipermetropia, eu tenho que usar essa lente convergente. Ou seja, eu tenho que jogar o ponto próximo desse objeto para mais longe do olho. Eu tenho que afastar a imagem, eu tenho que afastar esse objeto do olho. Como que eu vou fazer isso? Utilizando as lentes convergentes. Então aqui, tá? Eu tenho um olho humano. Aqui eu tenho a lente convergente que eu vou colocar na frente desse olho humano. Passando para essa imagem de baixo aqui, a lente do óculos convergente. E aqui eu tenho a lente dentro do olho, que é o cristalino, que também é uma lente convergente. Beleza? Então aqui eu tenho a distância do ponto próximo de um olho normal. Então uma pessoa que enxerga normalmente, ela vai enxergar nitidamente um objeto nessa posição. Só que uma pessoa que tem hipermetropia não enxerga dessa maneira. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que jogar esse objeto para mais longe, certo? Que vai ser então, passar a ser então o meu ponto remoto. Correto? Então essa distância aqui, onde está esse pontinho vermelho aqui, é a distância do ponto próximo de um olho que tem hipermetropia. Então esse objeto ele vai enviar raios de luz que vão convergir nessas duas lentes do óculos e o cristalino na retina.
E aqui então vai ser formada a imagem desse objeto que vai estar jogando essa imagem exatamente aonde? No cristalino. Então, ou seja, aquela equação da fimose que nós já estudamos anteriormente, ela continua sendo aplicada, e para a gente determinar então, por exemplo, a distância focal dessa lente, a gente vai utilizar a equação da fimose. 1 sobre a distância do ponto próximo do olho normal, que é o meu objeto, menos 1 sobre a minha distância do ponto próximo do olho com hipermetropia. Aí eu consigo, então, calcular essa distância focal. Lembrando que para um olho normal, essa distância do ponto próximo é de quanto? É de 25 centímetros. Belezinha? Pessoal, nossa próxima anomalia é a presbiopia, né? Ou a famosa vista cansada. O que essa vista cansada provoca? Ela provoca basicamente o mesmo problema da hipermetropia, né? Mas pode provocar também um problema da miopia. A gente vai falar sobre isso agora, tá? A presbiopia, ela está relacionada com a dificuldade de acomodação visual. E isso acontece por quê? Porque o cristalino, que é a lente convergente que tem no interior do nosso olho, ela fica enrijecida, beleza? Então, como ela fica enrijecida, eu tenho dificuldade de provocar essa acomodação visual. Então, ou seja, essa presbiopia, ela pode afetar de duas maneiras, tá? Ela pode afetar impedindo a dificuldade em enxergar objetos distantes e pode também afetar impedindo de enxergar objetos o quê? Próximos, tá? É uma doença que costuma se manifestar, doença não, desculpa, uma anomalia que costuma se manifestar em pessoas idosas, né? E à medida que a pessoa vai envelhecendo, esse cristalino ele tende a enrijecer, ele tende a ter dificuldade em provocar essa acomodação visual. Quando essa pessoa tem essa vista cansada, tem a presbiopia, que está relacionada à dificuldade de enxergar objetos próximos, é porque ela tem um afastamento no ponto próximo, ou seja, ela não enxerga objetos próximos, é como se eu tivesse a hipermetropia. Mas pode ser que aconteça o contrário, pode ser que essa pessoa tenha dificuldade em provocar acomodação visual de objetos que estejam distantes. Aí passa a ser semelhante à miopia. Como que é feita a correção da presbiopia quando essa pessoa tem dificuldade em enxergar objetos próximos? Ela é feita com lente convergente igual na hipermetropia. Ah, não, Deis, mas e se essa dificuldade tiver em enxergar em objetos distantes? Então a correção é feita através de lentes divergentes. Agora, se ela tiver as duas dificuldades em enxergar objetos próximos e enxergar objetos distantes, aí no caso, né, a presbiopia pode ser corrigida com lentes do tipo bifocais. Belezinha? Pessoal, nossa próxima anomalia de visão é o astigmatismo, né? Esse astigmatismo eu já falei com vocês algumas vezes, né? Falei quando a gente foi falar a respeito dos espelhos planos e espelhos esféricos. Eu falei o que é um sistema astigmático e o que é um sistema estigmático. Os espelhos planos são naturalmente estigmáticos e os espelhos esféricos são naturalmente astigmáticos. O que é esse astigmatismo? O astigmatismo ele acontece quando eu não tenho uma imagem nítida do objeto, certo? O que acontece? Ou seja, eu tenho para um único ponto objeto, vários pontos imagem. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um olho normal, se eu colocar um objeto na frente desse olho, eu vou ter a formação somente de um único ponto imagem. Beleza? Numa pessoa que tem astigmatismo, como que ela enxerga esse objeto? Ela enxerga uma imagem toda borrada. Por que ela enxerga a imagem toda borrada? Porque para um único objeto eu tenho a formação de vários pontos imagem. Então eu não consigo enxergar nitidamente esse objeto. O que provoca o astigmatismo? O astigmatismo ele é provocado pela falta de uniformidade na curvatura da córnea. Então, ou seja,
a miopia e a hipermetropia, por exemplo, ela é provocada por causa do alongamento ou encurtamento do globo ocular. A presbiopia, ela é provocada pelo enrijecimento do cristalino. No caso do astigmatismo, não. No caso do astigmatismo, a anomalia ela é provocada pela curvatura da córnea, ou seja, como eu não tenho uma uniformidade nessa curvatura, o que acontece? Eu tenho a formação de vários pontos imagem para um determinado objeto. Então, ou seja, o astigmatismo, uma pessoa que tem astigmatismo vai ver sempre uma imagem borrada, porque ela forma para um único ponto objeto vários pontos imagem. Aí você fala para mim, tem correção, Davidson? Tem correção. Como que é feita a correção? A correção pode ser feita através do uso de lentes cilíndricas. Tá? Então essas lentes cilíndricas, o que elas fazem? Elas tentam de alguma forma compensar as diferenças na curvatura da córnea. Beleza? Pessoal, e para a gente finalizar essa nossa videoaula de ótica fisiológica, de ótica da visão, quero falar com vocês a respeito do estrabismo. Né? Estrabismo acontece quando a pessoa não consegue dirigir a visão de ambos os olhos para um mesmo ponto, certo? Então a gente tem 3 tipos de estrabismo. Nós temos o estrabismo convergente, quando, por exemplo, um dos olhos fica apontados para dentro do olho. Nós temos o estrabismo divergente, quando pelo menos um dos olhos aponta para o lado de fora do olho. E nós temos o estrabismo vertical, que é quando o olho é apontado para cima ou para baixo. Tá? Isso pode acontecer também, pessoal, dos 2 olhos serem convergentes, dos 2 olhos serem divergentes. Pode acontecer de um olho ser convergente e o outro divergente, e a mesma coisa para esse estrabismo vertical. Tá? Então o que é o estrabismo? É a incapacidade de dirigir a visão de ambos os olhos para o mesmo ponto. Tem correção? Tem. Tem correção cirúrgica, como todas as outras anomalias que nós vimos, mas também pode ser corrigida por meio de lente. Aí, no caso, as lentes que corrigem o estrabismo são as chamadas lentes prismáticas. Belezinha, pessoal? Pessoal, vou encerrar aqui então essa nossa segunda videoaula a respeito de ótica fisiológica. Espero que tenha ficado claro para todos, né, essas anomalias de visão. Um abraço, fica com Deus e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau. Now